Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Vou esperar só um pouquinho para ver se entra mais gente. Se tiver todo mundo me ouvindo, vocês podem me dar um ok no chat, ou se quiserem abrir o microfone só para confirmar se o áudio tá bom, por favor. Bom, sejam todos bem-vindos. Vou iniciar aqui mais um plantão, né, de dúvidas que a gente tem feito aí no decorrer desse ano. O assunto desse plantão, ele é um assunto até recorrente, assim, no nosso dia a dia, né? Vou mostrar para vocês as opções de ajustes que a gente tem dentro dos lançamentos no fiscal. Eu acredito que a grande maioria já tenha utilizado, mas nem sempre a gente tem, a gente sabe de fato para que serve cada um deles, né? Em que situação que a gente pode utilizar cada um deles. Eu queria deixar aberto aqui para, caso vocês queiram fazer qualquer pergunta, vocês podem mandar lá no chat, que aí ao final eu vou ler essas perguntas e responder, né? Se por um acaso, enquanto eu estiver falando, você tiver alguma dúvida, você pode utilizar o recurso de levantar a mão também, né? Quem quiser, quem se sentir à vontade de abrir o microfone para perguntar, se não, pode mandar lá pelo chat mesmo, tá? Só me confirma, por favor, se tá bom o áudio para todo mundo, para a gente poder iniciar. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui do fiscal para mostrar para vocês o que que é, né, cada uma das opções, em que situações a gente vai utilizar e deixa eu só certinho. Tá aparecendo a tela do fiscal aí para vocês, né? Alguém pode só me confirmar no chat, por favor? Tá, joia, obrigada. Bom, gente, para quem não me conhece, quem estiver participando pela primeira vez num plantão que eu estou ministrando, né? Eu sou a Rafaela, sou supervisora na Dexion e, como eu falei agora há pouquinho, eu vou mostrar para vocês as opções de ajustar que a gente tem nos lançamentos dentro do fiscal. Essa opção ajustar, gente, ela serve muito em qual situação? Importei as minhas notas, né? Vou começar a apurar o meu mês, importei as notas, vou apurar imposto, vou começar, né, a fazer de fato a apuração, independente da forma de tributação da empresa, se ela for do simples, se ela for presumido, lucro real, enfim. Essa opção, ela ajuda na verificação de algumas inconsistências de qualquer forma de tributação, tá? Então, sempre que importei as minhas notas, eu vou normalmente utilizar a opção de verificar. Por exemplo, aqui nas entradas eu venho na opção verificar. Na maioria das vezes eu coloco aqui um período, né? Vamos dizer assim, um filtro por data, enfim. Eu vou deixar sem data aqui para mostrar, porque eu simulei vários erros para mostrar para vocês. Na maioria das vezes, dá lá diferenças e a gente fica assim, como que eu vou corrigir essas informações? Né? O que que eu posso fazer para corrigir essas informações? Então, a gente tem aqui no sistema a opção de verificar, de ajustar. Por quê? Para que esses ajustes possam fazer algumas correções de acordo com algumas situações. Quais são essas situações? Aqui na opção nas entradas,
numa empresa de lucro presumido ou lucro real, uma empresa não optante pelo simples, por exemplo, a gente tem a guia Ajustes 1 e a guia Ajustes 2. Na guia Ajustes 1, o ajuste A e B, ele pode ser, na maioria das vezes, utilizado em conjunto. Por quê? Às vezes a gente tem situações, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma nota que eu fiz uma alteração. Aqui na minha entrada, eu tenho uma nota onde o meu CFLP é 2949. Esse CFLP, ele é uma outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada. Então, não é de fato uma compra. Uma situação que pode ser, sei lá, uma mercadoria que voltou para minha, que ela entrou na minha empresa, não necessariamente eu comprei, né? Geralmente, esses códigos fiscais que são outros, como que eu falo? Aqui no menu Arquivo, Tabelas Auxiliares, Códigos Fiscais, eu tenho, né, o cadastro de todos os códigos fiscais dentro do meu sistema. O 2949, ele é a operação outros e tipo outros. Eu tenho as operações de compra e venda, transferência, enfim. Essa ela não se encaixa em nenhuma delas, então ela entra como outros. Geralmente, esses CFOPs, que são outros, eles não costumam ir para a contabilidade, né? Ela não. Geralmente, essas notas não fazem parte da contabilidade, mas caso eu queira que ele seja levado esse lançamento para lá, o sistema fiscal, quando é um CFOP que é outros, ele não consegue entender para qual conta lá na contabilidade esse meu lançamento vai ser levado. Né? Assim, não é uma compra de mercadoria nem à vista nem a prazo, ela não é uma entrada por bonificação, ela não é uma entrada por remessa. Então, assim, como que eu vou identificar para qual conta eu quero que leve? Então, na maioria das vezes, quando eu tento salvar a nota aqui, ele vai me dar essa mensagem, ó, o código fiscal X, cuja operação é outros, não gera lançamento para contabilidade automaticamente. Deseja definir esse lançamento contábil igual a um manual? Sim ou não? Eu vou colocar aqui não, por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma nota só, mas, por exemplo, se eu tiver um, um lançamento, vários lançamentos nessa situação, eu posso utilizar o meu ajuste A, que seria para alterar esses lançamentos, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou filtrar, deixa eu ver qual é pela data. Não, vou filtrar pelo número de lançamento para ficar só ele aqui como exemplo, né? Então, eu posso vir aqui na opção ajustar e alterar o lançamento para manual. Só que por que que eu falei que o A e o B a gente pode utilizar em conjunto? Quando eu quero que um CFOP que seja outros seja levado lá para a contabilidade, aqui dentro do cadastro CFLP, eu tenho aqui embaixo o vínculo com o plano de contas. Então, eu posso vir aqui, incluir os planos de contas das minhas empresas e as contas que esse lançamento vai cair, né? Para quê? Para que dentro do lançamento lá no fiscal, ele seja acatado essas contas para poder, quando eu gerar a contabilidade, ele pegar as contas certinhas. Então, por exemplo, se eu viesse aqui, vou alterar para manual, só para mostrar para vocês. Automaticamente ele vai habilitar essa guia contabilidade para mim, tá vendo? Então, eu vou voltar aqui para o automático. Sumiu a guia contabilidade, tá vendo? Vou salvar o lançamento novamente. Vou na opção ajustar. Vou marcar aqui o ajuste A. O que que o ajuste A vai fazer para mim? Mudar aquele campinho de lançamento contábil de automático para manual. O ajuste B, o que que ele vai fazer? Eu vou deixar isso aqui desmarcado, tá? Porque no meu caso não é zerado nem a guia impostos, nem a guia forma de pagamento. Então, eu só marco isso aqui se ele não tivesse informação na guia forma de pagamento e na guia impostos. Isso aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai ler aquela informação lá dentro do meu CFLP para jogar lá para aquela guia contabilidade no lançamento, tá? Então, vou marcar aqui e vou clicar em ajustar. O filtro aplicado, o lançamento, né, que foi o filtro que eu coloquei,
Somente os lançamentos desse filtro serão ajustados. Confirma o ajuste? Vou colocar aqui sim. Ajuste realizado com sucesso. Quando eu alterar o meu lançamento, ele vai ter alterado isso aqui para manual. E aqui na guia contabilidade, ele já vai pegar os lançamentos, as contas, né? Que eu determinei lá dentro do meu CFOP. Ah, Rafaela, eu posso rodar só o ajuste A e depois só o ajuste B? Pode, sem problema nenhum, porque às vezes você só ainda não configurou lá dentro as contas no CFOP, mas você já quer deixar os lançamentos como manual. Não, eles não funcionam somente juntos, mas você consegue utilizar os dois em conjunto, beleza? Então, esse ajuste A e B, ele serve única e exclusivamente para isso. E vocês vão observar que nas entradas, saídas e serviços, a gente tem muitos ajustes que são iguais. Então, eles têm a mesma função. Então, como eu expliquei aqui agora nas entradas, quando eu passar lá nas saídas ou nos serviços, eu vou só relembrar, mas a função, ela é a mesma, tá bom? Então, aqui na opção A e B, posso fazer individualmente, como posso fazer em conjunto. Lembrando que o B, ele só vai funcionar quando lá no CFOP eu tiver as minhas contas preenchidas certinha e com o plano de contas que a minha empresa usa, tá bom? Para poder jogar lá na guia contabilidade dentro do lançamento, beleza? Aqui no ajuste C, a gente tem para alterar a forma de pagamento. Qual forma de pagamento que o sistema vai alterar? Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Aqui, por exemplo, no meu verificar, ele deu aqui, a forma de pagamento X não é válida. Se eu clicar duas vezes nesse lançamento, aqui na minha primeira guia, eu estou com a forma de pagamento à vista, mas lá na guia forma de pagamento mesmo, esse campo está em branco, tá vendo? Depois que teve uma atualização no layout da NFE, foram inclusos vários tipos de meios de pagamento, né? Por exemplo, pagamento via Pix, é, pagamentos que antes ainda não existiam, né? Quando o primeiro layout da NFE saiu. Então, tiveram algumas situações depois dessa mudança que essa guia aqui trouxe em branco. Então, por exemplo, para eu corrigir em lote essa informação, eu posso rodar esse ajuste, porque aí é justamente aqui que o sistema vai fazer esse preenchimento. Então, aqui deu o lançamento 9, então eu vou filtrar novamente, só o lançamento 9. Mas lembrando, gente, opa, o lançamento. Eu posso aplicar um ajuste em vários lançamentos. Se eu não quiser aplicar nenhum filtro aqui, eu quero mudar para todo mundo, independente se tem a forma de pagamento ou cadastrado ou não. Eu posso fazer também, tá? Eu estou fazendo aqui só para demonstrar, para ficar mais fácil de mostrar para vocês a alteração que o sistema faz. Mas ele te permite fazer uma alteração em lote, num volume maior, num período maior de lançamentos, né? Então, aqui no meu verificar, ele deu essa mensagem. E aí, o ajustar C, eu tenho a opção. Eu posso selecionar que eu quero alterar para a vista caixa, a vista banco. Qual que é a diferença entre a vista caixa e a vista banco? Quando eu for gerar esse lançamento também para contabilidade, ele vai levar para a conta correspondente a isso aqui. Se é a vista caixa, ele vai levar para a minha conta caixa configurada. Se é a vista banco, ele vai levar para a minha conta banco. Se é a vista cartão, também vai para o caixa. Se é a prazo participante, vai lá para a conta do meu participante, né, na contabilidade. Ou sem pagamento. Sem pagamento, a gente só recomenda colocar, por exemplo, notas que são bonificação, notas de transferência, né? Porque aí esses lançamentos o sistema já consegue fazer o lançamento para contabilidade sem depender da guia forma de pagamento. Então, eu vou selecionar aqui a conta ou a opção à vista caixa e vou pedir para ajustar. Ele pergunta novamente se eu confirmo o ajuste. Só uma informação importante, gente. Sempre que eu for utilizar qualquer opção de ajustar, é altamente recomendado
que vocês façam backup antes. Por quê? Ah, sei lá, às vezes você selecionou a opção errada. E aí, uma vez que você aplica o ajuste, o sistema vai rodar. Então, se você fez de forma errada, você tendo o backup, ele volta a informação original que estava antes do ajuste, né? E aí você tem a condição de fazer da forma certinha, tá? Então, ó, agora eu vou alterar aqui. E lá na minha guia forma de pagamento, ele já trouxe aqui a vista caixa. Ah, não, não é a vista caixa. Eu vou mudar aqui para vista banco. Vou mandar ajustar. Ah, perdão. Quando é a vista banco, eu preciso selecionar, né? Qual é o participante, meu participante banco, né? Que eu tenho que ter cadastrado lá no meu menu arquivo participantes. Ajustou. Se eu vier aqui, ó, ele já mudou para a vista banco, tá vendo? Então, assim, ele vai obedecer conforme o que você selecionar aqui na opção ajuste. Depois do C, nas entradas, a gente vai para o F, porque antes a gente tinha que alterar para a forma de pagamento à vista, alterar, era um ajuste para cada tipo de forma de pagamento. Aí ele foi unificado, por isso não tem as outras letras aqui. O F, ele vai dar na seguinte situação. Eu tenho aqui um lançamento, deixa eu pegar aqui. Vou alterar aqui. Acho que eu tinha alterado isso. Vou colocar aqui que meu lançamento é para compra para uso e consumo na minha empresa, né? Fiz uma compra interestadual, onde é para uso e consumo, e nesses lançamentos, eles não podem ter aproveitamento de crédito, né? Nem de ICMS, nem de COFINS e PIS, caso a minha empresa seja lucro real. Deixa eu só ver aqui a situação do ICMS. Tá aqui tributado. Olha, quando eu fizer aqui o verificar, ele vai me apontar essa mensagem. Aproveitamento indevido de crédito. Não pode haver crédito de ICMS ou COFINS e PIS em código fiscal com o item ou item com a CST do ICMS de material de uso e consumo ou compra proativa. Então, quando eu tiver essa mensagem aqui no meu verificar, eu tenho, deixa eu filtrar novamente só esse lançamento. Sete. Ó, a mensagem é bem clara, né? Aproveitamento indevido de crédito. Ou seja, isso pode acontecer, às vezes, numa situação que o CFLP está 2403, que é uma compra com ST, mas a situação tributária do ICMS está 000. Quando tem ST destacado, eu não posso aproveitar o crédito desse ICMS normal, né? Quando é compra proativo, compra para uso e consumo, eu não posso utilizar o crédito desse ICMS. Eu tenho um diferencial de alíquota para pagar, mas eu não, quando é interestadual, né? Ou na compra interna também de um bem de uso e consumo, eu não posso aproveitar o crédito desse ICMS. Então, assim, quem vendeu a mercadoria vai destacar o ICMS na nota, porque nem sempre eu aviso. Eu vou comprar para a empresa, eu não vou falar, olha, essa compra está sendo para uso e consumo. Então, você coloca um CFLP de venda diferente. Não. Para quem está vendendo a mercadoria, é uma venda normal, né? Então, ele vai destacar o ICMS, né? Conforme a tributação do item, enfim. Então, esse ajuste F, ele é justamente para remover
tanto do ICMS quanto COFINS e PIS. E COFINS e PIS, lembrando, é para um caso de uma empresa de lucro real, né, que faz o aproveitamento do crédito nas compras, para essas situações, onde eu tenho ICMS-T ou compra proativo. E aí, quando eu mando ajustar, ele pede a confirmação. E aqui no verificar, ele já não vai apresentar mais a mensagem para mim. Daí, dentro do lançamento, o que que ele faz? Ele muda a situação do ICMS que estava 00 com alíquota para uma tributação que não exija valor de ICMS, né? Que não tribute o ICMS. Então, eu não vou ter, nesse caso, aproveitamento de crédito nessa situação, tá bom? Essa opção G eu vou utilizar numa outra empresa, porque ela é mais utilizada nas entradas quando a empresa é lucro real, tá? Então, essa empresa minha aqui, eu configurei ela como presumido, eu vou passar para os demais e depois, em outra empresa, eu volto para mostrar essa tributação G aqui para vocês, tá? O H, gente, que é o transportar os itens para impostos, é simplesmente para eu fazer isso aqui, ó, esse procedimento. Aqui na guia dados complementares itens, eu tenho esse ícone do trator, né? O que que ele vai fazer? Ele vai transportar os dados que estão nos itens para a guia impostos. Então, aquele ajuste nada mais é do que fazer isso num volume grande de notas. Então, às vezes você aplicou algum ajuste e quer ainda assim transportar dos itens para a guia impostos, é essa opção que você usa. Lembrando que qualquer ajuste que você fizer, por exemplo, de remover o aproveitamento indevido de crédito, qualquer ajuste que vai implicar direto na guia impostos, ele já roda esse ajuste H sem precisar estar marcado. Porque quando você remove, por exemplo, o aproveitamento, além dele tirar do item, lá na guia impostos ele também tira. Então, internamente, ele já roda esse H. Então, não necessariamente você precisa marcar, tá? Aí aqui no ajustes 2, eu tenho a letra I, que ela só vai habilitar para uma empresa do Simples, então depois eu vou mostrar também numa empresa do Simples Nacional. O J, alterar o lançamento contábil para não gerar. Essa situação acontece muito, já vi, né, em algumas situações, não sei se é certo, mas enfim. Empresas somente prestadoras de serviço, o cliente falou: olha, eu não quero gerar nenhuma entrada minha para a contabilidade. Então, ele faz aquela opção que eu fiz lá no A, que muda para manual, o ajustes 2 na letra J, ele muda aquela opção para o não gerar, tá? Então, assim, se eu ajustar aqui, aquele meu lançamento, ó, por mais que ele seja um CFOP de compra, que deveria ir para contabilidade, tudo bonitinho, ele vai mudar esse campo aqui para não gerar. E aí, quando eu gerar lá para o contábil, esse lançamento não vai constar lá, tá? E aí, eu tenho aqui também, deixa eu tirar aqui o filtro, porque eu acho que eu tinha um com uma mensagem do CFLP. Eu tenho aqui, por exemplo, no meu verificar, a mensagem de que o código fiscal é de dentro da UF e o participante é de fora da UF. Então, provavelmente, o que que aconteceu? Essa minha nota foi emitida errada, com o CFLP 1102. Ele veio, né? Ele foi emitido como uma nota de venda, como se fosse uma venda interna, mas na verdade era uma venda interestadual, porque o participante é de fora. Então, o que que eu posso fazer aqui? No meu ajustar 2, eu tenho a opção de alterar o código fiscal dos itens. Então, ali no meu é de 1102, eu vou mudar para o 2102 por se tratar de uma compra interestadual. Então, vou pedir para ajustar e vou confirmar. Quando eu alterar, ele aqui na primeira guia, ele já muda, né,
para o 2102 e aqui nos itens também para o 2102. E se eu for lá na guia imposto, ele também já mudou aqui. Então, sabe aquele que eu falei que todo ajuste que implica na guia impostos, automaticamente ele joga aqui o H sem eu precisar marcar? Então, é nessa situação que ele, sempre que ele mexe no item que vai impactar na guia impostos, esse transportar ele já roda de forma interna automaticamente, tá? E esse ajuste M, gente, o que que acontece? Quando houve aquela decisão de que as empresas teriam que abater, né, da base de COFINS e PIS, o valor do ICMS, foi criado esse ajuste. Esse aqui eu também vou mostrar em outra empresa, né? Porque essa de lucro presumido, ela não tem crédito do COFINS e PIS na entrada, então nessa aqui não funcionaria. Então, eu vou passar depois para uma outra empresa para mostrar para vocês como que ele vai funcionar. Mas foi a partir dessa decisão que saiu, né? Que esse ajuste foi criado. Gente, aqui em relação aos ajustes nas entradas, tá tranquilo? Tá tudo certo? Vocês querem que eu explique alguma coisa novamente? Tem algo que não tenha ficado claro? Deixa eu abrir o chat aqui para ver. Bom, vou seguindo aqui então, e caso apareça alguma dúvida, vocês podem mandar aí, tá bom? Aí nas entradas, deixa eu mudar aqui de empresa logo para eu mostrar para vocês os outros dois que ficaram faltando, né? Mudei aqui para uma empresa que tem uma tributação de lucro real. Aqui ele deu a mensagem para mim, ó. A exclusão do ICMS da base de cálculo de COFINS e PIS não está de acordo com a tributação no cadastro da empresa. Quando eu vou alterar esse lançamento, o que que ele está olhando para ele me falar, né, que não está de acordo com o cadastro da empresa? Eu tenho um item aqui que aparentemente ele é tributado normal no ICMS e está aqui como sem direito a crédito para o COFINS e PIS. Porém, ele está com uma situação, com esse ícone do ICMS aqui, normal, vermelhinho, né? Ou seja, ele não está deduzindo o meu ICMS da base de COFINS e PIS. Se eu mudar, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Ah, ficou faltando mostrar o ajuste F, o ajuste G, né? Que é justo essa aplicar a tributação de COFINS e PIS do cadastro do item. Ali na minha nota, eu acabei de mostrar para vocês que tá o 70, né? Deixa eu ver aqui no cadastro do meu item se ele tá diferente de 70. Aqui ele tá com 50, então ele tá diferente. O que que eu quero fazer? Eu vou aplicar, vou pegar a informação lá do cadastro do item para que ele traga para mim a informação do aproveitamento de crédito. Então, eu vou ajustar. E aqui dentro da guia do item, na guia COFINS e PIS, ele traz aqui a informação, né, do valor do COFINS e PIS. Mas aí vocês podem observar, ó, que o valor do meu item é a mesma base de cálculo, ou seja, ele não está deduzindo o meu ICMS da nota. E quando eu fizer o verificar aqui, ele vai dar a mesma mensagem, que a exclusão da base de cálculo não está de acordo com a tributação da empresa. O que que ele quer dizer com isso? Lá no cadastro da minha empresa, isso para qualquer empresa vai ter, tá, gente? Esse campo, independente de ser real ou presumido, o campo vai existir. O que que vai mudar?
porque o lucro real, eu também, essa informação também vai influenciar nas minhas compras ou o meu serviço adquirido, não, perdão. Vai influenciar nas minhas compras e nas vendas. Na de lucro presumido, na maioria das vezes, ela vai funcionar, na maioria das vezes não, acho que 100%, porque a devolução tem uma tratativa diferente. Então, para lucro real, ela vai interferir tanto para compra quanto para venda, e para lucro presumido, vai interferir na venda. É esse campo aqui, ó, SPED AFD contribuições. Esse campo data os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo de COFINS e PIS vão acontecer após essa data. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que todas as minhas notas, a partir de 31/7/2021, e aí eu já vi situações onde tem empresas com datas diferentes, tem empresas que não têm, que optaram por não ter a redução, e aí colocam uma data lá para frente para não acontecer essa dedução, né? Mas o que esse campo diz? A partir desta data, as minhas notas precisam ter o abatimento do valor do ICMS na base do meu COFINS e PIS. Então, como é que eu estou dizendo que a partir de 31/7/2021 eu preciso ter, aquela minha nota não tem. Então, aquele ajuste M, que foi o último que eu citei agora, ele vai fazer justamente essa dedução, né? Ele vai aplicar essa exclusão. Então, eu vou vir aqui, ajustar, ajuste 2, M, e vou mandar ajustar. Lembrando que, na importação das notas, se aquela data já tiver uma data anterior à data da nota que eu estou importando, o sistema já vai trazer essa informação abatida, mesmo que na nota não tenha esse abatimento, tá? Então, o que que ele faz, esse ajuste? Vou mostrar aqui para vocês, novamente, dentro do item. A guia COFINS e PIS, ó, aqui pode ver que ele já mudou para verdinho. E a minha base de cálculo, ó, o valor do meu item era 1.180. Aqui na guia ICMS, o valor do meu ICMS é 212,40, ou seja, 967,60 é a minha base de cálculo de COFINS e PIS, tá? Então, esse ajuste M, ele vai funcionar nas compras para as empresas do lucro real que tenham aquela mensagem de que não existe, que a exclusão está diferente do cadastro da empresa, ou que, sei lá, por algum momento você importou a nota, aquela data lá no cadastro da empresa estava uma data lá para frente, mas deveria ter a exclusão já de forma retroativa. E você pode voltar a data no cadastro da empresa e aplicar esse ajuste novamente, tá bom? Então, vou voltar aqui para outra empresa, para a gente poder passar para a parte das saídas. Assim como eu falei para vocês, aqui nas saídas a gente tem alguns ajustes iguais aos ajustes das compras, né? Que é aquele A e B, que funciona exatamente da mesma forma. Vou mudar o lançamento contábil de manual para automático e transportar a informação lá do CFOP para a guia contabilidade, caso o meu lançamento seja manual. Então, ele funciona exatamente da mesma forma. A forma de pagamento, alterar a forma de pagamento funciona da mesma forma. Aplicar a tributação do cadastro do item. Deixa eu ver só quais as mensagens que eu deixei nessa empresa aqui, para ficar mais fácil. Aqui eu deixei bastante, que é para a gente poder fazer a correção, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, situação tributária de COFINS tal está diferente da informada no cadastro do item. O que isso aqui quer dizer? Olha, a minha nota foi emitida como uma situação de COFINS em PIS 49, mas o cadastro do item ele é 01, é tributado. Então, eu quero deixar a minha nota como tributada. Eu vou deixar ela com a informação certinha de COFINS e PIS. Então, o ajuste F das saídas, quando a empresa é do Simples Nacional, ele muda aqui o nome, tá? Ele muda para aplicar a tributação do Simples do cadastro dos itens, mas acaba que funciona exatamente da mesma forma, tá bom? Então, aqui, se eu clicar, o que eu vou fazer?
Eu vou desconsiderar, vou desprezar a informação que está na minha nota fiscal para eu utilizar o que está no cadastro do meu item. Para eu utilizar essa opção, gente, eu tenho que ter certeza que o cadastro dos meus itens estão com a tributação correta. Muitas vezes acontece isso com itens monofásicos, por exemplo, de COFINS e PIS, né? Às vezes a empresa emite a nota com a situação que não é monofásica, mas o produto tem que ser monofásico. E aí, se no seu sistema o cadastro dele já tiver como monofásico, você vai usar essa opção, tá? Às vezes acontece o contrário, né? O item é tributado, mas a empresa emitiu a nota com a situação monofásica ou com uma situação de substituição tributária. Enfim, essa aplicar a tributação do cadastro do item, eu preciso ter certeza que o cadastro do meu item está com a situação tributária correta, tá? Para que isso não implique na apuração do meu imposto, que eu não tenha uma apuração de imposto errada, né? Então, assim, o ideal é sempre eu verificar, porque cada NCM dos itens tem uma tributação específica. Então, eu entender que o meu item daquele NCM, ele é a tributação X. Então, o cadastro dele ele precisa estar seguindo essa tributação, né? E reforçando, vou utilizar esse tipo de ajuste? Gera um backup antes, tá? O ideal é, importei as notas, gera um backup, porque se tiver tudo certinho, ok, você não vai precisar daquele backup, mas se você tiver que fazer qualquer coisa, mas você quiser voltar para a informação original, aí você tem o backup para fazer isso, tá? Então, eu vou aplicar aqui, vou confirmar e vou deixar ele rodar, porque o que que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os meus itens que estavam com aquela diferença de que a situação da nota está diferente do cadastro do item, ele vai igualar com a informação que estava lá no cadastro do item, tá? Eu devia ter aplicado um filtro para ele rodar mais rapidinho, mas tá bom. Ajustou, vou rodar aqui o verificar de novo. Ó, aquela mensagem, ó, o tanto que a minha barra assim, tava grande, né? Mas ó, o tanto que diminuiu. Aquela mensagem de COFINS e PIS, ó, que já estava bem no comecinho, ela já não aparece mais, né? Agora ele está trazendo outras mensagens que eu deixei propositalmente para a gente poder utilizar outros ajustes. Então, o F, ele também funciona da mesma forma. Esses ajustes G e H, gente, eu acredito que ninguém utiliza mais. Por quê? Porque isso aqui era utilizado quando a gente tinha aquela redução Z, nota modelo 2D, que era importado pelo CAT 52, né? Que eram cupons fiscais antes da, da obrigatoriedade de emitir nota eletrônica, antes de ser substituído pelo modelo 65. Era aquele 2D, né? Que eram aquelas impressoras fiscais mesmo, na maioria, mercado. E, nossa, aquelas notas eram as emitidas assim com mais absurdos erros, de tipo ter desconto num campo e não ter o desconto no item. Então, esses ajustes eles funcionavam para tentar minimizar a quantidade de erros que davam na época no livro eletrônico, né? Por quê? Por exemplo, ajustar os cupons cujo desconto não foi deduzido da base do ICMS. Então, por exemplo, você tem um cupom era R$ 200 e lá no item estava 300. Por quê? A empresa deu R$ 100 de desconto, mas no item ela não colocou. Como era a redução dela, tinham vários campinhos, né? Aí o desconto estava num campo, mas não estava deduzindo da base do ICMS, que deveria, né? Então, esse ajuste G era para fazer isso, para ele reduzir a base do ICMS e o valor do desconto que estava lançado lá no cupom fiscal, né? Na outra guia do cupom fiscal. O H é ajustar os cupons, recalculando o total unitário dos itens e refazendo a totalização do ICMS. Muitas vezes por conta desses descontos também. Então, assim, a totalização do ICMS não vinha com a informação de que qual era o total do produto, qual é o total do desconto e qual é o valor líquido desse cupom, né? Que era isso que precisava conter, eram essas informações que precisavam ter nesse modelo de nota. Então, quando a gente tinha esse modelo de nota, geralmente o G e o H também funcionavam
juntos, funcionam separados, mas eles, na maioria das vezes, eram rodados juntos porque um acabava influenciando o outro, né? Então, era bom já fazer os dois juntos. Depois do H, a gente tem o I, que é remover o débito indevido do ICMS nas saídas, cujo código é 5405, 5929 ou 6404. Aqui eu coloquei uma situação, deixa eu ver qual é o número do lançamento, que aí eu vou filtrar só ela. Lançamento 1. Deixa eu filtrar aqui no lançamento 1. E ele me deu justamente essa mensagem. Débito do ICMS. Não pode haver valor de ICMS ou alíquota do ICMS para o Código Fiscal 5405. O que aconteceu nessa nota aqui? A empresa emitiu, o produto era com substituição tributária. Eu tenho aqui, ó, o item 5405. Só que a situação tributária dele do ICMS está como tributado integralmente. E quando a gente tem uma mercadoria com o código 5405, é porque o ICMS ele já foi recolhido anteriormente. Então, ele tem substituição tributária, eu não recolho novamente e eu não posso ter esse débito, né? Então, e não só para esse FOP, né? Aqui ele coloca o 5405, 5929, 6404, mas é muito mais comum acontecer essa situação no 5405, tá? Então, se eu marcar ele, o que o sistema vai fazer? Ele vai retirar aquela informação lá do item na nota. Então, aqui, ó, antes eu estava com a situação 000, e aí ele muda para 0,60, que é a certa, né? Que é o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Então, quando eu fizer o verificar aqui, ele vai dar um outro erro ainda, por causa do COFINS e PIS, que eu não corrigi, mas o do ICMS sumiu, tá? Deixa eu tirar aqui o filtro. Depois do I, a gente tem o J, que é o transportar, é a mesma situação que eu citei das entradas, então seria só para transportar as informações que estão dos itens para guia impostos. Lembrando que qualquer ajuste que eu gere aqui também nas saídas que ele vá mexer na guia impostos, automaticamente ele roda esse transportar sem precisar de fato que eu marque, né, esse ajuste. E aqui na guia ajustes 2, eu tenho o aplicar a tributação do ICMS do cadastro do item. Ah, por que não tem nas entradas um aplicar a tributação do ICMS do cadastro do item? Gente, aqui no sistema, no menu arquivo itens, eu tenho que ter cadastrado os itens que a minha empresa revende. Então, assim, eu sou um mercado, eu compro de N fornecedores e fornecedores de N estados, onde a tributação do ICMS não é igual aqui do DF. Então, eu não posso, lá na entrada, querer que a tributação do ICMS seja de acordo com o meu item que tem que seguir a tributação daqui. Entende? Então, se eu estou vendendo, o meu produto está cadastrado, aí sim, na venda, o cadastro do ICMS ele tem que estar de acordo com a legislação daqui e tem que estar com a situação tributária que a Cefaz, né, indica para aquela mercadoria. Então, o que pode acontecer? Isso aqui é muito comum utilizar quando, por exemplo, a empresa era do Simples e estava sem alíquota de ICMS, porque a empresa do Simples, ela paga o ICMS dentro do Simples, então não tem que destacar aqui no lançamento a alíquota do ICMS. A minha empresa saiu do Simples, ela vai passar a recolher o ICMS normal. Seu cadastro do item está ok, então eu venho aqui e aplico a tributação. Eu acho que eu deixei umas notas aqui, deixa eu verificar aqui de novo, só para eu. Deixa eu ver se são essas.
Enfim, eu vou mandar ajustar tudo aqui, porque aí vai. O que que ele vai fazer, né? Simplesmente pegar a situação do meu item lá do cadastro, com a alíquota que tiver no cadastro. Às vezes, não tá 000, não tem alíquota, tá 0,60. Ele vai obedecer o que está no cadastro do item. Beleza? Aí aqui ele só está dizendo que, ao aplicar o ajuste K, os dados referentes ao ICMS, CMS, ST, diferencial de alíquota, do ICMS original dos lançamentos serão recalculados com a base informada no cadastro do item. Ou seja, te informando o que que ele está fazendo. E aí, a mesma informação que eu passei. Certifique-se de que essas informações estão corretas e de fazer uma cópia de segurança antes. Deseja continuar? Vou colocar aqui sim. E aí ele vai ajustar. O que que ele vai fazer? Ele vai ler todos os cadastros dos meus itens e vai jogar a informação do ICMS exatamente a que tiver lá para dentro da minha nota fiscal, tá? Gente, enquanto o ajuste roda aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Obrigada, Sileide. Deixa eu... Ó, ele deu que foi aplicado ajustado com inconsistência. Não foi possível calcular o ICMS-ST para esse lançamento aqui, eu acho que foi até proposital que eu deixei. Pois não há alíquota de ICMS-ST para o FX. Por quê? Porque o meu cadastro não estava certo, então ele não conseguiu fazer o cálculo que ele deveria. Mas, para os demais lançamentos, ele fez. Deixa eu só ver, porque eu acho que como eu fiz em tudo, talvez dê outras diferenças que não estavam aparecendo aqui. Opa. Mas, ó, quem observou a barra de rolagem aqui antes, ó, sumiu. Todas aquelas minhas diferenças de ICMS não acontecem mais. Então, quando eu rodo o ajuste, gente, o que que o sistema faz? Ele pega a situação tributária, ele pega a alíquota, ele refaz o cálculo quando necessário, né? Então, assim, por isso que é extremamente importante que todos os itens, todos os cadastros estejam realmente certinhos, tá bom? Depois do ajuste K, a gente tem o ajuste L, que ele fala alterar o Código Fiscal dos itens para 5405 quando a CST do ICMS for 0,60. O que que ele faz? Às vezes, lembra aquela nota? Ah, não, mas aí era diferente. Eu estava com uma nota que era 5405 e estava 00. Mas eu posso ter uma que esteja 5102 com a situação 0,60. Que esse ajuste faz? Ele pega todos os itens que tiverem com a situação 0,60 e lança ele com o CFLP 5405, para você não precisar ficar entrando nota por nota para fazer essa alteração, tá? Deixa eu filtrar aqui no orçamento, se bem que como eu mexi aqui no ICMS, talvez ele tenha corrigido. Ele corrigiu. Deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês o que que o ajuste M de Maria faz nessa situação. Sabe aquele diferencial de alíquota que as empresas têm que pagar quando ela faz uma venda interestadual para não contribuinte do ICMS? E aí agora, se não me engano, começou em 2019, e aí antes era
50%, né? 50% para o estado de origem, 50% para o destino. Depois passou a ser 20 para a origem, 80 para o destino. Não, acho que 40, 60. Depois passou 20, 80 e agora é 100% para o F de destino. Quando na minha nota eu não tenho essa informação, por exemplo, o seu cliente emitiu a nota, vendeu para um não contribuinte, mas ele não destacou esse valor do DIFAL para não contribuinte. Então, aqui trouxe zero o valor, né? O ajuste M de Maria, ele serve justamente para recalcular essa informação. Mas para recalcular essa informação, o que é necessário? Lá no cadastro do meu item de impostos ICMS, eu tenho que ter aqui as UFs que eu, né, possa ter feito a venda desse produto, tá? Então, assim, se eu não tiver essa informação aqui, ele não vai conseguir recalcular. Então, o M, vou mandar ajustar aqui, que aí ele refaz esse cálculo. Ele joga aqui, tanto para minha guia dados complementares e itens, quanto para minha guia impostos, o valor para a minha UF de destino. Tá vendo? Aqui antes estava zerado, não tinha base de cálculo, porque eu tirei. E ele refaz esse cálculo para todos os itens, né? E todas as UFs que eu tiver dentro da minha empresa naquela competência ou naquele período que eu tiver fazendo o meu ajuste. Depois do M, eu tenho o N de nada, que é para alterar o lançamento contábil para não gerar a mesma situação das compras. Alterar o código fiscal dos itens de X para Y. A mesma situação da entrada, né? Então, eu consigo fazer essa alteração. Só ver uma pergunta aqui. Rafaela, uma dúvida. Mesmo se no cadastro do cliente o CFOP 5405 estiver incorreto, ao fazer esse ajuste, o sistema reconhece que o produto seria... Depende. Se ele tiver emitido a nota, por exemplo, ele emitiu com 5102, mas ele emitiu com a situação tributária 060, aí esse ajuste aqui o sistema vai conseguir fazer. Porque aí, se na hora de rodar o ajuste, ele vê que o produto tá 0,60, mas o CFOP não tá o 5405, aí ele vai mudar, tá? Então, assim, vai depender da situação tributária. Porque, por exemplo, se ele emitiu com 5102 e com a situação 000, na nota o sistema vai entender que tá certo. Agora, se lá no cadastro do seu item tiver como 0,60 e não como 000, aí você pode rodar o K, que é o de aplicar a tributação do cadastro, e depois ou junto, né, o L também, tá? Mas para isso, ele vai ler, para mudar para o 5405, ele vai ler a situação tributária do ICMS. Então, vindo como 0,60, ele consegue fazer essa correção, tá? Então, o OC, ele faz aquela mesma coisa da entrada, né, sei lá, emitir como interna, era interestadual ou vice-versa. O R é aquela mesma situação do M lá da entrada, só que aí, no caso, para saídas, né? Então, assim, vai depender daquela data lá no cadastro da empresa, vai ver se tem que ter a exclusão ou não, se aquele ícone do ICMS está verdinho ou não. E aí, deixa eu ver qual é o lançamento que eu deixei com essa mensagem aqui para poder rodar o último ajuste, que é o S de SAP. Vou pegar esse lançamento aqui mesmo. Vamos filtrar. Lançamento 1, lançamento 1. Ele deu aqui para mim, ó. E a base da COFINS verificada está diferente a base cadastrada está diferente da verificada. Por quê? Nessa nota aqui, ele não está deduzindo o meu ICMS. Então, o sistema está entendendo, opa, a base do COFINS e PIS está diferente do que deveria ser, né? E aí foi criado esse ajustar S de sapo, justamente para quando aparecer essa mensagem, que você rodar esse ajuste,
ele vai fazer essa dedução ou a correção da base. Às vezes é, sei lá, 1 centavo de diferença. E aí, quando você rodar, ele já vai. Vamos ver aqui de novo. Isso aqui é porque é a natureza da receita, porque lá no cadastro do meu item eu não tinha preenchido, então quando eu rodei o ajuste F, ele manteve essa mensagem, mas aquela da base cadastrada diferente da verificada, ele corrigiu. Deixa eu ver, porque eu acho que tem outro lançamento com essa mesma mensagem. Ó, a base verificada está diferente da cadastrada, lançamento 260. Então, vou filtrar aqui o lançamento 260. Ajustar 2, essa. Confirmo. Aí ele já não apareceu a mensagem, tá vendo? Então, assim, deu aquela mensagem, a base cadastrada está diferente da verificada e os valores estão diferentes, pode rodar o ajuste S de sapo que ele vai corrigir, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma empresa do Simples, que aqui nas saídas, ó, a nomenclatura, vou tirar do ajuste F de faca, ó, ele pega aplicar a tributação do Simples Nacional no cadastro do item. E na empresa do Simples, gente, isso é tão importante porque quando uma empresa é Simples Nacional, eu não tenho como, na hora de emitir a nota fiscal, informar lá qual é o anexo da minha empresa. Eu não tenho como colocar qual é a situação do Simples nela, porque às vezes, sei lá, a empresa ela tem mais de um anexo, né? E aí eu tenho itens diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que é anexo 3 e tenho uma empresa que é anexo 4. O que vai determinar na minha nota qual é a nota que vai cair no anexo 3 e qual é a nota que vai cair no anexo 4? É a informação do cadastro do item. Então, como não vem no XML, o que o sistema faz? Aqui no cadastro da empresa do Simples Nacional, lá na guia Termos e Tributações, eu tenho aqui na parte do Simples, ó, por exemplo, na saída, no serviço, qual é a receita mais utilizada no serviço prestado? Ah, mas a minha empresa tem 2 anexos, como que eu vou fazer? Às vezes eu posso marcar aqui, sei lá, 2, 3, independe, né, da quantidade, vai de acordo com a atividade da empresa. Eu vou marcar um aqui, que aí quando eu importar as minhas notas de serviço, o sistema vai ler essa informação aqui para levar lá para o cadastro do item. Ah, Rafaela, mas esse item, eu tenho itens no anexo 3 e tenho itens no anexo 4. Então, o que eu vou fazer? Aqui no cadastro do meu item, eu tenho como vir na guia Simples Nacional e definir qual é o anexo diferente daquele que está lá como mais comum no cadastro da empresa. Então, essa informação, gente, não tem no XML. Então, para Simples Nacional, principalmente, o cadastro dos itens, ele precisa estar redondinho, né? Para que a apuração do seu imposto fique certinha. Então, às vezes não é sem ST, é com ST. Então, isso, como não vem no Simples, acaba tendo um trabalho maior, né? Então, essa informação, esse ajuste F para a empresa do Simples, ele é muito utilizado, né? Porque, sei lá, a empresa às vezes começa a ter um item novo, ou ela, com essa emissão das notas pelo ISS-NET, às vezes o mesmo item ele é cadastrado diversas vezes, né? Então, assim, é importante que o cadastro do item esteja certinho para que vocês consigam fazer esse ajuste para que ele possa buscar para dentro do lançamento a informação do anexo certo e, consequentemente, quando fizer a apuração do imposto, ele conseguir utilizar a tabela correta, né, daquele anexo que você selecionou no cadastro. Eu tinha ficado de mostrar também aqui nas entradas esse ajuste I, que não ficava habilitado para as outras empresas, né? E, na verdade, esse ajuste ele nem é utilizado mais. Por quê? Lembra que uma época foi cobrado das empresas do Simples Nacional o diferencial de alíquota na compra quando era uma compra interestadual, mesmo numa mercadoria para revenda?
Então, como foi novo isso, né, e acabou, se não me engano, em maio de 2019, deixou de ter essa cobrança, não, ele não é utilizado mais, mas ele serviu na época para poder recalcular, porque às vezes, como foi uma coisa assim, meio de sopetão, vamos dizer assim, as notas, as empresas do Simples compravam de outros estados e não tinha diferencial. Então, esse ícone, ele recalculava que ele tinha até um limite de 5% no máximo, né, da diferença entre as alíquotas, e aí gerava uma guia para as empresas recolherem. Aí, como em maio de 2019 acabou, acaba que esse ajuste, hoje ele não tem uma utilidade, vamos dizer assim, porque as empresas não recolhem mais, mas ele servia para isso, tá? E aí, aqui nos serviços prestados, a gente também tem alguns ajustes, né? Que o A, o B, o C, o F, o G e o H são exatamente iguais ao que eu já havia passado, né? Então, assim, funciona da mesma forma para os serviços prestados. Qual a diferença do serviço prestado? Que ele vai ter a opção de aplicar a tributação do ISS do cadastro do item. Então, isso aqui muitas vezes funciona principalmente na empresa do Simples. Vou mostrar aqui. Ele mostra, ó, o valor do ISS não deve ser informado quando for Simples Nacional e o ISS integrar o Simples. O que que isso significa? Que a empresa acabou na emissão da nota destacando o valor do ISS, mas ela é do Simples, então ela tinha que ter emitido com alíquota zero. Então, lá no meu cadastro do item, a alíquota estando zero, eu venho aqui e rodo o ajuste para que ele possa zerar essa informação na nota e ele não vai aparecer mais a mensagem aqui para mim. Essa mensagem aqui, existem receitas informadas no anexo X, mas esse não está definido no cadastro da empresa. Eu deixei aqui para poder rodar o ajuste F e ele lê a informação lá do cadastro do item também. E aí ele corrigiu tudo. Então, no serviço, basicamente, o que eu tenho de diferença é essa. Esse J aqui foi é, foi um pequeno espaço de tempo que, quando começou o SPED fiscal para as empresas do DF, que o ISS, na informação do ISS, lá dentro do SPED fiscal, só iam para as empresas do DF, antes, para o livro eletrônico, ele era tributado integralmente com alíquota zero. Aí teve, se não me engano, foram 2 ou 3 meses, se não me falha a memória, e o SPED fiscal colocou que tinha que ser isento ou não tributado, que seria a situação 06 ou 07. Então, como a gente já estava acostumado a lançar tributado com alíquota zero, aí foi criado esse ajuste para que ele mudasse para o 06 ou 07. E depois desses 3 meses, eles voltaram com a orientação de que seria para tributado integralmente com alíquota zero, né? Então, por isso que esse ajuste aqui, ele basicamente não é utilizado mais, até porque agora a informação não vai mais para o SPED fiscal, né? Para as empresas que têm nota de serviço, com esse novo modelo de nota fiscal, o modelo 3E, ele não vai para o SPED, então isso aqui acaba também não sendo mais utilizado e não sendo mais relevante para essa situação. Beleza? Gente, eu vou parar aqui o meu compartilhamento de tela para verificar com vocês de tudo que eu passei, de tudo que eu falei até o momento. Tem alguma dúvida? Ficou algum ajuste que vocês queiram que eu explique novamente ou que eu dê um pouco mais de detalhe?
Não, tá tudo certinho. Ficou claro, gente, para vocês as explicações, o porquê, o para quê, em que momento utilizar cada um dos ajustes. É claro, assim, que às vezes mostrando aqui parece tudo muito simples, né? Mas as mensagens, elas são as mesmas. O que vai mudar na maioria das vezes é o volume, né? Dependendo da movimentação do seu cliente. Mas vai funcionar da mesma forma, né? Pode ser que demore mais, na hora de rodar o ajuste. Bom, pessoal, então acredito que era isso. Agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço, né, de vocês terem tirado um tempinho para prestigiar a gente, querendo ou não, né? Queria deixar aqui também que caso vocês tenham sugestões de temas para enviarem para a gente, tem lá no nosso Instagram ou no próprio YouTube. Se não me engano, esse plantão também vai ficar gravado, deve subir em breve para o nosso canal. Então, assim, a gente ouve muito vocês, né? Vocês, clientes, que fazem com que a gente consiga continuar esses plantões, os nossos vídeos. Então, qualquer sugestão, qualquer coisa, podem falar, podem passar para a gente, que a gente vai fazer de tudo para conseguir atender todo mundo. Sempre que tem alguma coisa nova, que tem novos temas, a gente está tentando já trazer para vocês como que vai funcionar dentro do sistema, tudo certinho, né? Então, a gente está aí aberto para que vocês deem essas sugestões, né? A gente aguarda muito isso também. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada pelo tempo, né? Que hoje em dia é tão difícil a gente disponibilizar um tempo para ouvir alguém. E saiba que tudo isso é preparado com muito cuidado, com muito carinho para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, uma ótima semana aí para todo mundo, um ótimo final de ano, né? Que a gente chegou tão rápido, passou tão rápido que, enfim, muito obrigada mesmo, uma excelente tarde aí para vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.